Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sábado, 19 de dezembro. Nós temos a oportunidade de louvar a Deus por mais um dia. E lembrando a você que hoje às 18 horas tem celebração na Igreja Matriz, amanhã domingo às 7 da manhã na Igreja Matriz, às 8h30 na Igreja na Capela Santa Rosa de Lima e na Capela Nossa Santa Luzia e às 18 horas na Igreja Matriz. Venha participar sempre de máscara, usando o seu álcool em gel. Hoje é dia das APAES. Rezemos, portanto, por todas as pessoas que colaboram, que ajudam, que trabalham nas APAES. Vamos escutar o evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 25, que diz: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos era justo diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme a lei, o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a Assembleia do Povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria podermos escutar a palavra de Deus. Lucas narra o anúncio do nascimento de João Batista, o precursor do Messias. É uma cena com traços ainda do Antigo Testamento, recordando a antiga aliança. Por isso as ações se desenvolvem todas no templo. São apresentados os pais de João Batista e o anúncio do nascimento do menino. O anjo já informa o nome e também a missão de João Batista. O povo, por sua vez, participa, permanecendo em oração, e fica em expectativa diante de tudo o que acontece. A confirmação da gravidez de Isabel atesta que tudo foi anunciado e está se concretizando. Zacarias, este nome, significa o Senhor se lembrou ou recordou. Ele é sacerdote e exerce as suas funções no templo. Ele está repleto, cheio do Espírito Santo, assim como Lucas gosta de mencionar. Por isso profetiza e louva a Deus com seu cântico. Isabel significa este nome, meu Deus jurou, ou Deus é meu juiz. Outros preferem Deus à plenitude. Isabel é parenta em grau
não especificado nos evangelhos e na Bíblia, parenta de Maria. Por ser estéril, Isabel não podia ter filho. Ela e Zacarias eram justos diante de Deus. Todo dia no templo era realizado duas funções, conforme Êxodo 29, do 38 a 42. As ofertas do incenso no santo, diante da parte mais santa do templo, o Santo dos Santos. Neste lugar, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, no dia das expiações. O sacerdote que exercia esta função oferecia o incenso diante do Senhor. Era a função desejada por todos os sacerdotes. Por isso a escolha era feita por meio de sorteio entre os 24 grupos de sacerdotes que oficiavam no templo, conforme 1 Crônicas, do 24 ao 10. Depois de oferecer o incenso, o sacerdote se dirigia ao povo para transmitir a bênção sacerdotal, lá de Números 6, do 24 ao 27. O nome do anjo do Senhor vai nos dizer, é Gabriel, que significa Deus é forte. É um anjo ligado às promessas messiânicas no Antigo Testamento e muito citado nos apócrifos do Antigo Testamento. Foi o anjo Gabriel que revelou a Daniel os segredos dos calendários dos tempos messiânicos, como está lá em Daniel 8, do 16 ao 17, e Daniel 9, do 21 ao 27. Darás o nome de João, nos diz bem o Evangelho. O nome João significa o Senhor é gracioso, ou o Senhor é favorável. O nome amplia o desejo dos vizinhos. O nome é uma graça de Deus a todo o povo. A alegria que o anjo fala, ficarás alegre e feliz, é própria dos tempos messiânicos. Não será somente para Zacarias essa alegria, mas para todo o povo, pois ele diz, muitos se alegrarão com seu nascimento. Assim Lucas começa a mostrar que algo novo está acontecendo na história e que o Antigo Testamento não era somente potência. Começa a cumprir-se como uma grande intervenção de Deus que faz uma estéril ter filhos. Não é só a alegria de Isabel que é celebrada, porque a estéril de todo Israel começa a ser modificada com a chegada do Messias, a salvação de Deus em favor do seu povo. A dúvida de Zacarias será punida com a mudez, porém este castigo é rico de simbolismo. O sacerdote de Israel, o povo da palavra, fica mudo, perde a voz. No entanto, ela lhe será devolvida por ocasião do nascimento de João, quando se cumpre a promessa. E então Zacarias proclamará o seu cântico. Com a mudez, a liturgia permanece incompleta, pois sem a voz, o sacerdote não poderá transmitir a bênção. No início da celebração, o povo estava em oração, enquanto acontecia a teofania, isto é, o diálogo do anjo Gabriel com Zacarias. O povo se manteve em expectativa, admirado com aquela demora misteriosa. Por isso, quando Zacarias retorna mudo, comunica-se por sinal, e o povo entende que algo extraordinário havia acontecido. Portanto, o povo de Deus não está ausente dos fatos e dos eventos salvíficos que Deus está realizando. Participa de maneira plena. A gravidez de Isabel confirma o início da realização da promessa, e ela ficará oculta nos primeiros 5 meses, enquanto a gravidez ainda é pouco evidente. Mas depois fará o oculto para manter o clima de mistério e expectativa em torno do relato que vem a seguir, no 6º mês, quando acontecerá o anúncio a Maria. A esterilidade era considerada uma vergonha para uma mulher. Quando o casal não tinha filhos, toda a culpa recaía sobre a mulher, que era acusada de colocar fim à geração do marido. E pior, impedir a continuidade da bênção sobre a sua família. O marido tinha o direito de buscar outra mulher para garantir a descendência e, com isso, garantir a continuidade do seu nome. Mulheres estéreis eram vítimas das fofocas e dos comentários maldosos. Esta passagem, que abre o Evangelho de Lucas, é o início dos acontecimentos da história da salvação no Novo Testamento. É a continuação do agir de Deus na história. Esses fatos simples, como o anúncio do nascimento de um menino. O anúncio se dá a um casal pobre e discriminado, mas que eram justos diante de Deus. Por isso suas preces foram ouvidas. Por outro lado, o povo participa com orações e expectativas.
Hoje somos chamados a viver como este povo, justos que eram, assim também devemos ser nós, abertos aos acontecimentos de Deus, como um povo bem disposto, e admirar-nos com tudo o que Deus continua fazendo em benefício de todos e cada um de nós. Que assim, pela nossa fidelidade, Deus continue falando e se manifestando na história e dando a todos nós a graça da salvação. Espero que você tenha um final de semana abençoado e que neste domingo possamos, ou às 7 da manhã, na Igreja Matriz, ou às 8h30 na Santa Rosa de Lima, ou às 18 horas na Igreja Matriz, nos encontrar para celebrarmos juntos a Eucaristia. Que Deus abençoe e que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.